Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati e esse é o nosso canal Eu, a Patroa e Portugal. E hoje eu quero contar para vocês como foi a nossa experiência com o visto de procura de trabalho, feito através do vice-consulado de Portugal, lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Então vem comigo. Então, gente, eu fiz aqui uma listinha, né, para me ajudar, uma colinha, para contar para vocês quais são as documentações Então, eu fiz aqui uma listinha para ajudar, para conseguir lembrar, né, quais são as documentações necessárias para a gente poder solicitar o visto de procura de trabalho através do vice-consulado de Porto Alegre. Tem algumas diferenças entre o vice-consulado e a VFS Global, que é a empresa terceirizada que faz os vistos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, se eu não me engano, talvez Minas Gerais também, Bahia. Não sei, mas alguns estados do Brasil, eles utilizam a VFS Global, que é uma empresa terceirizada que faz a solicitação dos vistos. Então, você tem a opção de pagar um valor a mais para a VFS Global, preencher o seu formulário e mandar toda a documentação certinha, ou você preenche o formulário deles, manda pelo correio e faz através dessa empresa. Eu não vou saber explicar muito bem como é que ela funciona, porque no nosso caso nós viemos com o visto através do vice-consulado. E eu quero contar para vocês o quanto foi rápido e como foi boa a nossa experiência com esse vice-consulado. Então vamos lá. Primeiro documento que nós temos que ter para solicitar esse visto, né, junto do consulado, é o passaporte atualizado. Então, o seu passaporte não pode estar com vencimento para os próximos meses. Se eu não me engano, ele tem que ter um prazo de pelo menos 6 meses a mais. Posso estar enganada, qualquer coisa deixa nos comentários aqui qual é o prazo certo e me ajuda com essa. Mas se eu não me engano, são 6 meses que ele tem que ter pelo menos de validade. Então, os nossos, como o meu já estava vencido e o Elton não tinha o dele, nós solicitamos novos na Polícia Federal lá de Porto Alegre, fizemos os nossos, foi super rápido, tudo direitinho, e mandamos os passaportes para lá. Gente, uma dica muito importante e que tem que se atentar é que os documentos que são enviados para o vice-consulado, eles não voltam de lá. O único documento que vai voltar de lá para as nossas mãos novamente é o passaporte. O restante, tudo que você mandar, tenha sempre uma segunda via, porque eles não voltam. O consulado, ele fica lá, retém seu documento e manda somente o passaporte de volta. Então, muita atenção para isso. Outra coisa que nós mandamos foi a passagem de ida e volta. Era necessário ter a de ida, né? Então, você tem que comprar essa passagem de ida aí com um prazo que seja mais ou menos calculado dentro do prazo que o seu visto vai voltar do consulado. Então, pelo menos uma margem de 60 dias. Se eu não me engano, o nosso foi com 60 dias de diferença da solicitação do visto até a data da passagem, porque nós tínhamos mais ou menos essa previsão, né, de que o visto ficasse pronto, mas não é uma regra. Cada consulado tem seu prazo, tem a sua data. Então, compre aí a passagem para 60, 90 dias, ou aquelas que têm uma opção de modificar a data, né, que são flexíveis. Então, isso também compensa bastante. E a passagem de volta, ela podia ser apenas uma reserva, que pelo menos no site da TAP, que foi onde nós compramos nossas passagens, tinha essa opção de fazer a compra da passagem ou fazer somente uma reserva e podia mandar a reserva para o consulado, que também valia. Como nós quisemos fazer uma coisa mais garantida, nós acabamos mandando a passagem mesmo. Então, nós compramos uma passagem de volta com a opção de cancelamento, que nos custou ali uma taxinha, mas a TAP reembolsou todo o valor no nosso cartão. Conforme foi feito o pagamento, eles reembolsam da mesma maneira. Então, fizemos isso. Mandamos a passagem de ida e volta. Também mandamos um atestado de antecedentes criminais, que ele é retirado no site da Polícia Federal, se eu não me engano, ou da Polícia Civil, uma das duas. Então, nós mandamos também esse atestado de antecedentes criminais. No caso, isso vai ter que ter um corte, porque eu tava com um negócio na minha garganta. Outro documento que nós mandamos também foi o PB4 e o seguro viagem. Por que PB4 e seguro viagem? Porque o Elton, na época, ele solicitou o PB4 dele através do GovBR e deu super certo. Ele conseguiu, chegou no tempo, no prazo direitinho, mas no meu caso, eu não consegui. O GovBR deu um problema na época, né, no sistema e tal, não estava aceitando, acho que algum documento meu, eu não lembro certinho o que era. Eu sei que eu não consegui tirar o meu PB4, então eu fui me informar que através do meu cartão de crédito, que era o Visa Internacional, eu conseguia
um seguro viagem de graça. Então eu consegui solicitar o seguro viagem, tirei ele para um prazo de 4 meses, que era o prazo do visto, e seria a princípio o prazo inicial que eu estaria aqui, né? E consegui mandar. Então, no meu caso, eu mandei um seguro viagem. No caso do Elton, ele mandou o PB4, os dois foram aceitos. Deu super certo. E para quem não sabe, o PB4 ele é um documento que te ajuda para quando você está aqui em Portugal a receber um atendimento de saúde caso seja necessário. Porque aqui, para você ser atendido, você tem que ter o número de utente, que é como se fosse um cartão do SUS aí do Brasil. Então, você consegue atendimento na saúde pública com o número de utente. Caso você não tenha o número de utente, seja estrangeiro, né, recém-chegado aqui, você precisa de atendimento, pode ser utilizado o PB4, que é um documento que é feito de um acordo entre o Brasil e Portugal, que nos dá esse direito a ser atendido na saúde com um preço mais acessível do que chegar lá e ser atendido sem documentação nenhuma. Porque aqui, apesar da saúde ser pública, em alguns casos são cobradas algumas taxas. Então, o PB4 ele ajuda a reduzir essas taxas. Nós nunca precisamos do atendimento de saúde, graças a Deus, né? Mas se precisasse, teríamos o PB4 e eu teria o meu seguro saúde também. Nenhum dos dois foi utilizado, mas foi uma documentação que nós mandamos. Outra coisa que nós mandamos, que eu agora não tenho certeza se ela era obrigatória, mas nós mandamos muitas coisas a mais por garantia, né? Então, não nos arrependemos porque deu super certo, mas foi uma das documentações que nós mandamos, é uma inscrição no IFP, que é um instituto que tem aqui em Portugal, onde você consegue fazer alguns cursos preparatórios, tem a opção de cadastrar seu currículo também, conseguir trabalho por lá, e algumas informações referentes, né, às áreas de atuação aqui em Portugal, tudo mais você encontra lá. Então, nós fizemos essa inscrição no IFP, e nessa inscrição, ela já nos pedia nossa experiência e quais eram nossas intenções de trabalho. Então, nós colocamos ali e mandamos junto. Gente, tudo isso eu fiz online, super rápido, sozinha em casa, assim como a inscrição na Segurança Social, eu também fiz sozinha em casa pelo site. Tudo é muito possível. Faça com calma, assista vídeos no YouTube. O YouTube tem muito material, muito conteúdo bom, de pessoas boas, confiáveis, falando sobre isso, para você não ter que ficar na mão de alguma consultoria ou advogado, caso você tenha essa disposição, né, de aprender e também querer fazer por conta própria, como nós fizemos. Então, mandamos essa inscrição no IFP, mandamos também um currículo, porque, se eu não me engano, o vice-consulado de Portugal, em Porto Alegre, ele solicitava isso, que mandasse um currículo atualizado. Então, mandamos o currículo e também uma declaração de intenção de trabalho, se eu não me engano, eu não sei dizer agora, mas é algo desse tipo, que é uma declaração que a gente faz colocando as nossas intenções sobre o que a gente quer trabalhar aqui em Portugal, sobre o que a gente está disposto a fazer para trabalhar aqui, e manda para eles e manda juntamente o currículo para eles saberem as nossas áreas de atuação. E não sei se é para fazer assim uma média e ver se realmente as nossas áreas, as qualificações têm mercado em Portugal. Eu não sei dizer, mas eu sei que precisava mandar. Então, nós mandamos o currículo juntamente com essa declaração. Outra coisa, tem que mandar a declaração de imposto de renda ou os contra-cheques. No nosso caso, como nós éramos autônomos no Brasil, nós trabalhávamos como corretores de imóveis, a gente não tinha contra-cheque da empresa, né? Porque é autônomo. Então, nós fazíamos nossa declaração de imposto de renda de acordo com aquilo que a gente ganhava e nós mandamos a declaração atualizada, a última que nós tínhamos, e foi assim. Tem também, gente, que mandar a comprovação dos meios de subsistência. Para o visto, eles pedem 3 meses de salário mínimo português para comprovar que você vai ter como se virar aqui em Portugal quando chegar. Então, na época que nós viemos, o salário mínimo estava no valor de 760 euros. Foram 3 salários para mim, 3 salários para o Elton de comprovação. Ou seja, fiz a conta aqui, né? 760 vezes 3 dá 2.280 euros. Com a cotação média do euro a 5,30 mais ou menos, saiu cerca de 12 mil reais com alguns quebradinhos ali, né? Então, ou seja, para mim e para o Elton foram 24 mil reais, quase 25 mil comprovado para os dois nas contas. Ai, Tati, mas esse valor é muito alto, que absurdo, como é que eu vou comprovar isso? Gente, não é absurdo. Eu falo isso porque nós estamos aqui já há 7 meses e não é absurdo você ter que comprovar isso, porque quando se chega aqui, são muitos gastos, são muitas coisas que a gente tem que fazer, né? Dependendo de como vai ser o andar da nossa vida, podem acontecer algumas surpresas e a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, se você não tem o mínimo hoje que o país exige para a documentação, talvez não seja a sua hora de vir ainda, porque
É uma loucura muito grande sair do Brasil, fazer uma imigração, mudar para outro país, para outra cultura, que você vai ter que se adaptar, que você vai ter que descobrir de fato como são as coisas, sem ter um mínimo de organização financeira. Então, assim, não que o dinheiro seja tudo, mas ele é o que faz as coisas acontecerem na hora da dificuldade. Então, tenha em mente que esse dinheiro, ele não é uma exigência absurda, ele é algo de fato mínimo que você precisa para a sua própria segurança. Esse dinheiro não é para o governo português, não é para botar na mão deles, não. É uma segurança para você mesmo que quer vir para cá, emigrar e venha com tranquilidade, né, com uma garantia de que você fez o melhor possível, né? Se não der certo, ok, às vezes acontece alguma coisa que outra, mas pelo menos a sua parte você fez. Então precisamos comprovar esse valor na conta. Também tivemos que mandar uma declaração de estada prevista, que era comprovando onde nós íamos ficar aqui em Portugal. E alguns lugares pedem 15 dias de comprovação, outros pedem 30 dias. Eu consegui no Booking uma reserva, né, de um lugar que era para 30 dias com uma opção cancelável. Ou seja, eu fiz o pedido da reserva, imprimimos esse pedido, mandamos junto com a documentação para o consulado e no meio do processo, quando o pedido ele estava lá no consulado, que a documentação estava sendo analisada, eu fiz o cancelamento da reserva e não teve problema algum. O vice-consulado ele aceitou essa documentação, né, e deu tudo certo. Então não precisamos gastar nenhum real para fazer essa reserva. Tudo vai de você procurar com calma, procure um lugar que fique na região que você vai dizer que vai ficar, para que as coisas façam sentido, para que as coisas sejam conectadas, né? Então, para que seja de fato uma história verídica. E também mandamos, claro, o formulário do visto que o próprio consulado ele fornece. A VFS Global também fornece esse formulário, ele é uma coisa obrigatória que você tem que preencher. E nós baixamos, né, toda a documentação, imprimimos vias a mais caso acontecesse algum erro. E aconteceu de fato, né? Então tem algumas coisas que a gente escreve errado ali e tal, acaba se perdendo na hora do nervosismo ou por não saber também. Então nós preenchemos esse formulário e, gente, não tenham medo. Para preencher o formulário, nós assistimos um vídeo no YouTube de um advogado ensinando. Então, fizemos ali conforme ele ensinou, deu tudo certo. Na época, eu fui procurar uma consultoria, né, de alguém que pudesse nos ajudar a preencher. E era um advogado que ele já trabalhava aqui em Portugal e ele nos cobrou 600 euros para fazer o preenchimento. 600 para mim e 600 para o Elton. Então, assim, para nós, na época, a gente não tinha essa condição, era um gasto a mais que nós achamos desnecessário, sabendo que nós tínhamos a capacidade, né, de aprender como se fazia. Então nós fomos atrás, deu de fato um pouquinho de trabalho a mais, mas valeu super a pena, a gente não precisou gastar 1.200 euros, porque nós estudamos, e como eu falei já anteriormente, aqui no YouTube tem muito material bom que você consegue encontrar, então nós fizemos esse preenchimento em casa mesmo, nós dois. Outra coisa que nós tivemos que mandar foram as fotos 3x4, que você tem que ir tirar e mandar para que elas venham no visto. Então, tire as fotos, se pede uma, manda duas, não tem problema, não vai acontecer nenhuma reclamação por causa disso, né? Nós mandamos também que não precisava, mas de igual forma mandamos foi a nossa certidão de casamento, porque nas nossas declarações nós colocamos que nós éramos casados e estávamos indo com o cônjuge junto. Então mandamos uma certidão de casamento a mais, sabíamos que não ia voltar, mas nós mandamos para lá, né, e deu tudo certo. Tem também um outro documento que é como se fosse uma autorização para que eles pesquisassem o nosso nome no registro criminal aqui de Portugal. Se eu não me engano, tem isso também. Eu não recordo o nome, mas eu sei que nós fizemos isso e mandamos. Então, no total, gente, eu acho que deu quase umas 100 folhas, mais ou menos, de documento, meu e do Elton juntos, né? Porque nós mandamos muitas coisas. Mandamos também alguns diplomas nossos que nós tínhamos, né, de formação, de cursos, tudo mais. Nós fizemos tudo para nos respaldar, para que a coisa desse certo e não corresse o risco de nos barrarem por causa de alguma falta ou atrasar o nosso processo e nós acabarmos perdendo a nossa passagem. Então, fizemos tudo isso e, pasmem, o prazo do nosso visto foram 38 dias corridos. Desde o dia que nós entregamos a documentação no vice-consulado, que o Elton foi até lá e entregou em mãos, até o dia que recebemos o e-mail de que o visto estava pronto. Foram 38 dias. Gente, isso pra época, eu não sei como é que tá agora, mas na época isso era rápido demais, porque tinham alguns consulados, como no Rio de Janeiro, nós havíamos falado notícias, né, que tava demorando até 100 dias.
Então, o nosso 38 dias foi super rápido. O nosso visto chegou dias antes da nossa viagem, tipo, acho que uma semana antes, talvez, da gente embarcar, né? Nós embarcamos para Portugal no dia 22 de junho, chegamos aqui no dia 23 de junho de 2023 e a nossa documentação ficou pronta assim, ó, em cima da hora, mas deu super certo. Valeu super a pena. Quando nós chegamos na nossa imigração, foi muito tranquila. Apresentamos o passaporte, o agente do CEF, ele viu ali o nosso visto, viu que nós íamos para morar, não precisamos mentir de nada, né? Ele só nos perguntou por que nós estávamos indo a Faro, se nós íamos ficar em Faro, porque nós compramos uma passagem até Lisboa, Faro. E o nosso trajeto final seria Braga, né? Nossa moradia seria em Braga. E nós explicamos que nós conseguimos uma passagem mais barata, nós íamos dar um passeio em Faro. Então nós fomos para Faro, depois voltamos para Lisboa e depois viemos para Braga. E hoje estamos aqui morando no litoral de Braga, já fazem 7 meses. Mas valeu super a pena, a gente não teve aquele nervosismo, não teve aquela incomodação. Fomos muito bem recebidos por eles. E também depois, gente, para fazer a documentação no CEF, né, na entrevista do CEF, foi super tranquilo. Na época, eu não sei como é que tá agora, mas na época alguns consulados já liberavam o visto com um agendamento no CEF. Então você já vinha com a sua entrevista marcada. No nosso caso do Rio Grande do Sul, eles não agendavam. E quando nós buscamos o nosso passaporte com visto, eles nos falaram isso, que não estava com o agendamento, que teríamos que chegar em Portugal e fazer o nosso agendamento por conta própria. E nós conseguimos. Quando chegamos aqui, dia 23 de junho, eu acho que depois de mais ou menos um mês e meio, eu marquei a entrevista no CEF, porque nós já estávamos empregados, já estava tudo direitinho. Então eu entrei no site do CEF a primeira vez, não consegui, entrei novamente no mesmo dia, a segunda vez e consegui. E na época tinha disponível no CEF de Coimbra, que fica cerca de 3 horas e meia aqui, 3 horas e meia aqui da nossa casa, ou então tinha a opção de fazer em Vila Real, e Vila Real ficava a cerca de 1 hora, se eu não me engano. Então eu agendei para nós para 27 de setembro, as nossas entrevistas no CEF de Vila Real. Fomos lá, fomos muito bem atendidos, os funcionários que nos atenderam eram muito carinhosos, muito receptivos, amorosos, fizeram piadas com a gente, como estava eu e o Elton no mesmo atendimento, assim, ao mesmo tempo, né, as agentes ali brincando com a gente e dando risada, e foi assim, muito agradável. Então, fizemos tudo ali, deu super certo, e o meu cartão de residência chegou, gente, em 18 dias depois que eu fiz a entrevista, então foi muito rápido. O do Elton acho que chegou 20 dias, 22 dias depois, né, foi acho que uns 3 ou 4 dias a mais depois que o meu chegou, mas também vem o nosso título, tudo direitinho, validade de 2 anos com a mente tranquila, com a nossa moradia aqui garantida, né? E também podendo sair do país, podendo viajar para outros países da Europa, podendo ficar até 6 meses corridos fora de Portugal, se precisar ir ao Brasil, resolver alguma coisa, depois quiser voltar, tem essa opção. Então, assim, gente, vale muito a pena. E o preço do visto, em específico, na época, de acordo com a cotação do euro que nós pagamos, saiu menos de R$500 para cada um. Então eu sei que nós fizemos 2 vistos e não chegou a R$1.000 o valor do visto. Claro que você tem o valor de apostilar os documentos, você vai ter o valor das passagens, tem todo o restante do valor da viagem. Então, assim, por isso que exige uma programação, né, uma organização financeira muito grande para que as coisas deem certo. Mas você também vem para cá, tudo garantido. Nós tivemos, né, a bênção de Deus, assim, de encontrar empresas que conheciam o visto. Então, eu passei por 2 empresas, né, e as 2 empresas aceitavam o visto como documentação para fazer o contrato de trabalho. Hoje eu estou trabalhando no mercado que foi, de fato, meu primeiro emprego com contrato, né, e quando eu falei do visto, eles aceitaram, foi super tranquilo. O Elton também, na primeira empresa que ele fez, o primeiro contrato dele para documentação, ele tinha também o visto, foi aceito. Hoje já temos o cartão de residência, hoje ele já trocou de trabalho e tá tudo certo, gente. Então, assim, façam as coisas da forma certa, Deus vai abençoar, você vai vir com a sua mente tranquila, vai vir com o coração em paz e vai conseguir que as coisas continuem a correr bem na sua vida, porque as coisas que começam de forma certa, elas têm uma tendência muito grande a terminar de forma certa também. Então, espero que eu tenha ajudado, né, contando a nossa história sobre o vice-consulado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, saber como foi feito por lá.
Me deixa aqui nos comentários a sua história, como é que foi, se você tem intenção de vir para cá, se ficou alguma dúvida, se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha que pode ser algo útil para ajudar a vida delas, tá bem? Grande beijo para vocês e até a próxima!